A paz do Senhor, meus queridos professores, irmãos em geral, graças a Deus estamos aqui mais uma vez para a nossa pré-aula desta feita, lição de número 7, que tem como tema o ministério de Eliseu. O texto áureo desta lição diz: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, conforme 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. A verdade prática nos diz: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Meu querido professor, meu querido irmão que nos assiste, a verdade prática vai expressar aquilo que é o contexto da nossa lição, quando fala do ministério de Eliseu, dizendo que Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança. Então, os ingredientes são fé e confiança num Deus que tudo pode, num Deus que ainda opera milagres e maravilhas. Amém? A leitura bíblica em classe encontra-se registrada em 2 Reis, capítulo 3, versículos 9 a 11, depois 14 a 18, capítulo 4, 1 a 7 e também os versículos 38 a 41. Nós não estaremos lendo para ganharmos tempo no comentário desta lição. Os objetivos da lição são eles. O objetivo geral: destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação do seu ministério profético. Então, a lição vai tratar a respeito destes milagres que aconteceram confirmando o ministério profético de Eliseu. Os objetivos específicos, eles estão destacados nos tópicos da lição, são eles: primeiro, evidenciar que o Senhor zela por seu povo. Segundo, demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta. E terceiro, sinalizar o ato de fé de Eliseu. Portanto, querido professor, são estes os objetivos que, como dissemos, estão expostos ao longo dos tópicos da lição e que deverão ser aí devidamente explanados e explicados aos nossos alunos. A nossa introdução diz que o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nós vamos observar 3 relatos desses acontecimentos extraordinários que marcaram o ministério do profeta Eliseu, como aqui no exemplo da introdução: o milagre das águas que alagaram um vale, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte que havia na panela. Então são pelo menos 3 acontecimentos, entre outros tantos, que permearam o ministério do profeta Eliseu, que nós estaremos discutindo e discorrendo ao longo dessa lição. Vemos que Deus confirmou de uma maneira extraordinária o ministério deste profeta, deste homem de Deus. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Então é interessante também destacar, querido professor, que na realização desses milagres, nós podemos destacar que havia fé, havia obediência e havia uma poderosa unção de Deus sobre a vida do profeta. Meus irmãos, vamos adentrar agora ao primeiro tópico da lição, que fala: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Aqui é importante destacar que o contexto histórico desse episódio foi quando Acabe morreu e Jorão assumiu o trono de Israel. O rei dos Moabitas ele se rebelou contra Jorão. Jorão, então, ele convida o rei de Judá, a saber, Josafá, que por sua vez também convida o rei de Edom, que era vassalo do rei de Judá, ou seja, era dependente, era um súdito. E esses 3 reis, então, eles vão até a localidade, a região dos Moabitas, para um confronto referente à apaziguação ou ao domínio, novamente, digamos assim,
daquele povo, os moabitas, que estavam se rebelando naqueles dias. E é dentro desse contexto que vai acontecer o primeiro milagre mencionado aqui na nossa lição. Antes, porém, de adentrar diretamente ao milagre em si, nós podemos observar aqui, conforme o comentarista aborda, no primeiro item, diz a seguinte: reis bons e maus. No período do reino dividido, houve alternância de reis bons e reis maus. E essa divisão, essa distinção entre aqueles reis considerados bons e aqueles reis considerados maus, eles têm a ver, especialmente falando, com a questão da idolatria. Aqueles reis que serviam ao Senhor, aqueles reis que estavam voltados a Deus, ao verdadeiro Deus de Israel, eles eram considerados reis bons, porque serviam ao Senhor, temiam ao Senhor. E, do contrário, nós temos os reis maus, que eram aqueles que haviam se afastado da presença do Senhor e ido após outros deuses, aos falsos deuses, aos ídolos, e servido estes falsos deuses. Então aqui está, portanto, a distinção, ou seja, a diferença entre os reis considerados bons e os reis considerados maus. O segundo item, ele vai falar sobre 3 reis que vão à guerra contra os moabitas. Conforme eu mencionei anteriormente, Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor, é o rei do norte. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era vassalo. O que é vassalo? Vassalo é um súdito, é uma pessoa que depende, da outra. Nesse caso, o rei de Edom, ele era dependente do rei de Judá. E o motivo foi justamente a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Então, como já disse anteriormente, esse é o contexto em que se realizará o primeiro milagre aqui mencionado na nossa lição. Então, estes reis, eles saem até aquela localidade para conter aquela rebelião. E o item 3 vai dizer: a predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que as águas em abundância alagariam de forma milagrosa toda aquela região, sem ação dos ventos ou ação de chuva. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Então nós vamos ver que por alguns dias, o texto bíblico da nossa leitura diz que após alguns dias não havia água para os animais e acaba que não havia água para também os homens. E então Josafá pergunta: existe porventura aqui um profeta de Deus ao qual possamos consultar? E então é dito que ali estava Eliseu, o homem de Deus, o profeta do Senhor. E dentro deste contexto, a Bíblia revela que eles vão até o encontro do profeta Eliseu. E Eliseu, então, ele vai predizer que, embora não houvesse chuva e não houvesse vento para a formação de nuvens para a chuva, contudo, Deus traria muitas águas que serviriam para alimentar os animais e também os homens. E nós vamos ver que isso acontece segundo a palavra do homem de Deus, que isto vai se concretizar, que isto vai se realizar através do ministério do profeta Eliseu. Eliseu havia substituído Elias, conforme nós sabemos, conhecemos, e agora Deus começa a usar Eliseu também para realizar estes grandes prodígios, para realizar estes grandes milagres. E isso vai acontecer, conforme o versículo 17, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E o versículo 18 destaca: e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Então vejam a determinação do profeta. O homem de Deus predisse que, embora não houvesse chuva nem vento,
haveria água suficiente e abundante para alimentar todos os animais e também os homens. E além disso, Deus prometera entregar na mão deles o rei dos Moabitas. E nós vamos perceber e ver, conforme o relato bíblico, que isto tudo aconteceu. O resumo ou a síntese do primeiro tópico desta lição diz: não importa se pessoas infiéis existirem no meio das fiéis, o Senhor sempre irá intervir a favor dos que o temem. O que nós podemos extrair da síntese desse primeiro tópico da lição é que, embora houvesse ali o rei Jorão, que era um rei que estava desviado da presença do Senhor e, consequentemente, um rei mau, e ainda ali também um vassalo, no caso o rei de Edom, nós vamos observar que por causa do rei Josafá, que era temente a Deus, Deus fez com que esse milagre acontecesse. Então não importa se pessoas infiéis existirem no meio das fiéis, o Senhor sempre vai intervir a favor daqueles que o temem. Então a nós compete temer ao Senhor, a nós compete esperarmos em Deus e Ele, o Senhor Deus, irá fazer um milagre por nós, irá realizar aquilo que nos é necessário em nosso favor, independente das circunstâncias. Amém? Vamos, portanto, agora ao segundo tópico da lição, que diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Nós vamos ver aqui um segundo caso em que Deus, através do profeta, operou um milagre extraordinário. O primeiro item diz: a situação das viúvas em Israel. Nós sabemos que as viúvas, naqueles dias, elas dependiam totalmente dos seus maridos, dos seus esposos. E na falta do esposo, as mulheres passavam por necessidades, grande aflição, grande dificuldade, inclusive com relação ao próprio sustento. E o que aconteceu naqueles dias? Como bem sabemos, aquela mulher ficou viúva e ela foi então ao profeta e expôs ao profeta a situação. E ela tinha a dificuldade especificamente da falta de suprimento, tinha também dívidas e havia ainda a ameaça de que seus filhos pudessem ser vendidos para que as dívidas pudessem ser pagas. Então este era o contexto da situação das viúvas de Israel e este é o contexto daquela viúva, onde Deus usou grandemente o profeta para realizar um milagre. O segundo item desse segundo tópico diz: uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Veja que para Deus não há impossível, que para Deus não há limitação. Ele opera o milagre porque Ele é Deus para operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que ao entrar em casa com os filhos fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. Então a mulher obedeceu à ordem do profeta. É interessante que se a mulher não tivesse dado ouvidos à orientação do homem de Deus, do profeta, aquele milagre não haveria de se realizar. Por isso nós destacamos, como já dissemos no início da lição, lá na Verdade Prática, a respeito da fé. É muito importante que nós hoje também tenhamos fé para ver o milagre de Deus ser realizado. Então aquela mulher deu crédito à palavra do profeta. Ela fez conforme o profeta lhe a orientou. E sabemos que por isso ela alcançou da parte de Deus este grande benefício, este grande milagre. Então ela tinha uma vasilha de azeite. O profeta orientou que ela buscasse junto dos vizinhos, dos amigos, enfim, vasos não poucos, e o milagre aconteceu na medida em que ela enchia os vasos de azeite. De sorte que, acabando-se os vasos, a Bíblia diz que o azeite cessou. E o profeta então vai orientar aquela mulher que vendesse os azeites, ou aqueles vasos com azeite, e pagasse a dívida, e que vivesse do resto. Então nós podemos observar nisso também a grande qualidade do líder,
em bem orientar os seus liderados. No caso, o profeta Eliseu, como um líder da sua época, como um grande profeta, ele orientou aquela mulher e ela foi bem-sucedida em fazer conforme a orientação do homem de Deus. O item 3, fé, obediência e família unida. Neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Aquilo que mencionamos, aquela mulher, ela obedeceu, aquela mulher, ela teve fé, e por causa da sua obediência e por causa da sua fé, ela alcançou o milagre, ela alcançou a bênção da parte do Senhor Deus. Às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Então, meu irmão, querido professor, você que nos assiste, trabalhe com aquilo que Deus te deu. Tenha fé, trabalhe com aquilo que Deus te deu. Exercendo a sua fé, Deus vai realizar um milagre na sua vida. Amém? Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa o quê? Significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Aqui, meus irmãos, querido professor, está falando a respeito de unidade e da unidade familiar. Veja que a família se uniu em cima de um mesmo propósito, dentro de um mesmo objetivo, e a família unida alcançou este grande milagre, alcançou esta grande vitória. Amém? A síntese desse segundo tópico da lição vai dizer que Deus ele não necessita de coisas grandiosas para operar milagres. Muitas vezes o instrumento do milagre já se encontra em nossas mãos. Então, meu irmão, minha irmã, querido professor, nós não devemos esperar coisas grandiosas para que o milagre aconteça. Já dissemos no início dessa lição que o nosso Deus ele é poderoso. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele faz o milagre, tanto diante de grandes coisas quanto de pequenas coisas. Então é o Senhor que realiza. Então não olhe para a grandiosidade ou não de uma situação, mas olhe para o Deus que pode realizar o milagre. Amém? E que nós muitas vezes, conforme ainda aqui constata essa síntese, muitas vezes nós já temos o instrumento para Deus nos abençoar, está nas nossas mãos. Possamos nós fazer uso desse instrumento para que a bênção de Deus ela nos atinja, para que a bênção de Deus ela nos alcance, para a glória do nome do Senhor, para a nossa alegria. Amém? Glória a Deus. Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição, que vai falar a respeito da morte que havia na panela. Fala aqui, neste tópico, a respeito da escola de profetas. Nós vamos observar que os filhos, ou seja, os discípulos dos profetas, eles estavam radicados, ou seja, eles estavam situalizados em pelo menos 3 localidades, a saber, Betel, Jericó e Gilgal. Então, esses homens, denominados filhos do profeta, que representavam aquilo que também era conhecido como escola dos profetas, eles viviam nessas localidades e foi crescendo o número desses filhos do profeta, de sorte que eles tiveram que ampliar a área em que viviam. E diante da situação de um número maior de pessoas, nós vamos perceber, conforme extraímos da palavra de Deus, que havia dificuldade naqueles dias, inclusive de alimento. E justamente nessa situação, eles são orientados a fazer ali um prato, com ervas, visando satisfazer a sua fome. E é justamente dentro desse contexto que vai surgir o próximo milagre, o terceiro milagre aqui mencionado nesta lição de hoje, que é justamente quando um dos rapazes, ao colher os legumes ou as hortaliças, ele acaba pegando ali uma planta que continha veneno. E quando eles percebem que havia veneno na panela, eles exclamam dizendo: a morte na panela. Quando então Eliseu, ele pede um pouco de farinha, coloca essa farinha no caldeirão e declara que a partir daquele momento não haveria mais nenhum perigo. Então, mais uma vez, nós vamos ver o milagre de Deus acontecendo por intermédio do ministério do profeta Eliseu.
Então vamos perceber, meus irmãos, que Eliseu, ele foi chamado por Deus, escolhido por Deus, foi o sucessor de Elias, e Deus, através de Eliseu, realizou grandes e inúmeros milagres e prodígios. E isso tudo confirmou a chamada de Deus e o ministério do profeta Eliseu. Os filhos dos profetas reconheceram nele o sucessor de Elias. Os reis passaram a considerá-lo, porquanto ele, através do seu ministério, tinha exercido grandes milagres, como esses que nós mencionamos. Então, ele foi reconhecido como o homem de Deus, e Deus o fez reconhecido através da confirmação dos milagres, conforme nós aqui mencionamos. A síntese do terceiro tópico vai falar que o Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres, porém sempre espera de nós uma atitude de fé. Então o Senhor sempre espera de nós uma atitude de fé. Perceba, os irmãos, caro professor que nos assiste, que essa lição ela vai permear a respeito da fé e da confiança em Deus. Então Eliseu era um homem, todavia ele tinha convicção da sua chamada e ele exerceu o seu ministério. E o ministério de Eliseu demonstra atitude de fé. E da mesma maneira, como já dissemos ao longo dessa lição, nós precisamos ter fé para ver o milagre acontecer. O nosso Deus, ele não mudou. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Então nós precisamos também ter a fé, exercer a fé necessária para recebermos da parte de Deus o milagre. Então, como diz, o Senhor, ele não necessita de ninguém para realizar milagres, porém, ele sempre espera de nós uma atitude de fé. O que é essa fé? É crermos, é acreditarmos que o milagre ele vai acontecer, porque não está em nós, está em Deus realizar o milagre. O que está em nós é acreditar, crer e ter fé que nós poderemos ver o milagre. Amém? E a palavra de Deus ela vai nos dizer em várias passagens sobre a importância da fé, onde quando o próprio Jesus, por algumas ocasiões, disse aos seus discípulos, homens de pequena fé, homens de pouca fé. Ou seja, nós precisamos ter fé para ver o milagre acontecer. Quando nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, significa uma fé pequena, mas que cresce a cada dia, até se tornar uma grande árvore. Ou seja, é algo constante, é um crescimento constante. Então, ter fé tem a ver com esse exercício de acreditar que o milagre vai acontecer. Então, que igualmente nós, meus irmãos, possamos buscar ter experiências com o Senhor, possamos ter fé de que o milagre vai acontecer. A conclusão dessa lição diz: nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Vejam a necessidade da iniciativa. E quando nós falamos aqui de iniciativa, me faz lembrar o caso quando Lázaro já estava há 4 dias no sepulcro. O que o Senhor Jesus disse foi: tirai a pedra. Ou seja, aquilo que os homens poderiam fazer, o Senhor Jesus ele não fez. Mas aquilo que os homens não tinham condições de fazer, o Senhor Jesus fez. Então, dentro deste exemplo, dessa passagem bíblica, é a mesma situação. Percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Então, aquilo que eu posso fazer, aquilo que você pode fazer, somos nós quem devemos fazer. E aquilo que nos é impossível é o Senhor que vai fazer, mas possamos ter nós uma atitude de fé diante do Senhor para que o milagre seja operado. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos aconteceram em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Vejam, está aqui na conclusão da lição. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Então nós precisamos ser operantes, ou seja, atuantes. Nós precisamos ser diligentes, ou seja, nós precisamos todas as vezes, todos os dias, continuar crendo, acreditando e fazendo a nossa parte. Amém? Meu querido professor, que Deus te abençoe nessa tua aula, que Deus nos abençoe e peço que
Todos vocês fiquem com Deus e tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe.